Sempre que eu tenho dúvidas sobre literatura, sobre algum aspecto que a gente tem, algum momento que eu tenho alguma dificuldade, você é aquele que sempre me apoia, me corrige, né? Chama aqui puxa na orelha, né? Não? Ao mesmo tempo você me beija quando me olha, né? Diz até que eu chamo a cabeça bem. Não tem essa coragem. Conte um pouco, Sebastião, como é que aí tu vai tirar daqui porque vai estar atrapalhando você. Agora tu pode deixar. Não, está gravando aí. Já está gravando, não está? Está gravando, né? Está gravando. Agora que eu estou falando aqui, eu posso cortar isso comigo. Sebastião Moreira, me fala um pouco sobre a sua. Mas ele não vai imediatamente para o ar, não, né? Já está no ar. Para o pessoal ouvir. Não. Eles estão ouvindo aqui, ó. Automaticamente, todos eles estão ouvindo. É porque eu estou conversando com o professor, que ele tem algumas dúvidas, e eu acabei colocando as dúvidas no ar aqui, mas eu vou iniciar. Professor Sebastião, mais uma vez, imenso prazer estar com você. Conte um pouco sobre essa história sua, de onde você veio, onde você nasceu. Aquela história que você sempre conta lá do sertão, lá do nordestino, né? E depois a gente vai avançando para as perguntas. Forte abraço, continue aqui com o negócio. Primeiramente, muito obrigado, Sanches, por sua paciência em vir até aqui. Não foi fácil, eu sei, ainda mais no fim do expediente. O tráfego da cidade é uma coisa realmente enlouquecer. Por sua gentileza, que eu digo realmente incomparável, você sempre muito disposto, e sobretudo quando se trata de divulgar as coisas que têm de alguma maneira a ver com as letras, com o mundo da palavra escrita, etc. Olha, contar um pouco da minha vida é algo que me deixa, de certa maneira, me deixa contraditoriamente orgulhoso e encabulado. E resumir isso tudo em poucas palavras é algo que não é fácil. Algumas vezes quando conto, eu me emociono, sobretudo pelo imenso débito de gratidão que eu tenho para com Deus e para com todos os instrumentos que Deus colocou no meu caminho para me tirar de uma grota perdida no sertão entre o Ceará e a Paraíba. As pessoas aqui no Maranhão, por uma série de associações que a nossa família mesma criou, me tomam como paraibano. Eu sou cearense de fato. Mas por que é que eu encontrei meus papéis, meus documentos de identidade? Como é que você passa por paraibano e é cearense? E a minha resposta é a seguinte, é que eu nasci no lado cearense da Paraíba. Não é? Porque a cidade mais próxima, que é a cidade de origem da família da minha mãe, é uma família que está entroncada diretamente com a família do padre fundador da cidade de Cajazeiras. É uma cidade importante na Paraíba. Lá se divulga já faz anos que isso foi de ter um comício por um político, grande orador, lá conhecido, Alcides Carneiro, e ele disse que Cajazeiras é a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Aí o prestígio da cidade. Cajazeiras é sede de um campus universitário, da universidade hoje dividida, Universidade Federal de Campina Grande, e tem mais 4 faculdades muito frequentadas. Então Cajazeiras arrebanha dali do lado cearense, não é? O que faz fronteira. Arrebanha um bom número de estudantes. Você chega no restaurante ao meio-dia e você encontra o restaurante pulando de estudantes, certo? Que vêm das outras cidades estudar na cidade de Cajazeiras. E para orgulho da cidade de Cajazeiras, eu vi recentemente, né, a notícia foi divulgada no país inteiro, e dos cursos de medicina recentemente avaliados, mais de 300, apenas 6 tiveram a nota mais alta. Desses 6 cursos de todo o Brasil que tiveram a maior nota, um desses cursos foi Cajazeiras. Então é uma cidade ainda hoje muito respeitada do ponto de vista de atividade
intelectual, tem uma academia de letras também, etc. Mas as minhas origens são origens muito rústicas, telúricas, sertanejas, pé no chão, menino colado com a terra. Eu nasci de uma família muito pobre. É curioso que essa família pobre era uma geração, 2 gerações atrás, uma família de posses. O meu avô, que eu não cheguei a conhecer, meu avô era um senhor de terras, tinha um razoável lastro, não vou dizer um latifúndio, mas tinha um lastro bom de terras. O que domina naquela área lá não é o latifúndio, é o minifúndio, mas ele tinha uma boa sustentação rural, ele tinha até uma dolandeira, para quem não sabe, uma descaroçadeira de algodão, etc. Mas ele morreu de repente. E a segunda esposa dele, que é minha avó, muita saudade da minha avózinha, que é uma criatura maravilhosa, ela era analfabeta e era muito crédula, e as pessoas se aproveitaram dela, tomaram terra e tal, de forma que essa geração mais nova, meu avô foi casado 2 vezes, de filhos, já nasceram numa dificuldade razoável. Basta você saber que meu pai entrou nessa família, ele com 22 anos de idade, homem da terra também, camponês, entrou nessa família e casou-se com a moça mais velha desse segundo casamento do meu avô. Essa moça tinha 15 anos de idade, a minha mãe, a mais velha do segundo casamento. Este homem com 22 anos, essa moça com 15 anos, fizeram o casamento com a responsabilidade que meu pai assumiu de responder por 4 famílias ao mesmo tempo. A dele, a da sogra e mais de 2 cunhadas, uma que era viúva mesmo e a outra que tinha um marido entrevado, esperando a hora. Era meu padrinho, conheci muito bem, entrevado numa rede, numa cama. Era assim, muito alegre, ele fazia um adulto de alegria interminável com meu pai, mas assim, eu sou o filho do meio. Minha mãe teve 7 filhos, de fato 9, mas 2 que vieram antes de mim não sobreviveram. E eu estou no meio entre esses 2 grupos, 3 mais velhos, 3 mais novos, eu no meio. Para você entender o que era pobreza, basta você saber o seguinte, Sargento. 2 morreram antes de mim. Um se chamava Sebastião, era uma promessa da minha mãe. Eu sou o segundo Sebastião da casa, promessa de minha mãe, repito, que então se cumpriu. Quando a minha mãe me pegou pela primeira vez nos braços, o parto foi feito em casa pela minha avó, não tinha outra parteira. A minha avó se improvisou de parteira, porque a parteira que meu pai foi chamar, meu pai também não esteve presente ao meu nascimento, foi chamar a parteira, não estava em casa. Meu pai chega de manhã cedo e viu a criança chorando. E se comove muito, me lembro muito, meu pai falava muito disso. E minha mãe me pega nos braços e diz: vamos ver se este vinga. Vamos ver se este vinga. É o título, por sinal, de um dos capítulos do livro de memórias que eu escrevi, Os Borrões da Fome. Aqui estão 10 anos, 11 anos. 11 anos de vida. Começa pelos meus 2 anos e termina no dia em que este menino pobre, muito pobre, já morando na cidade de Cajazeiras, que era, repito, centro aglutinador das pessoas que queriam avançar um pouco mais da vida simplesmente rural, esse menino entra para o seminário. E aí começa o outro livro, do qual eu escrevi até agora apenas o primeiro capítulo, As Cicatrizes do Sagrado. É um assentamento de virtudes e vicissitudes de uma vida devota. Olha só, rapaz. As Cicatrizes do Sagrado. Está escrito só aqui para ele. Está escrito só o primeiro capítulo. Primeiro capítulo, mas já De está. forma que é uma vida muito variada. De 11 anos e poucos meses que eu entrei para o seminário, eu era um guri, realmente guri.
Eu passei 3 anos no seminário, todo o seminário se fazia em filas. E eu era o menor do colégio, puxava fila, puxei fila durante 3 anos, até o 3º ano de ginásio, não é? Eu era o menor do colégio. Fiquei muito feliz quando passei para o 2º lugar, na segunda posição na fila. Traduzindo isso em linguagem de Camões, eu apanhava de todo mundo batia em mim, etc. Eu era um menino muito vivaz, não é? Muito solto, como eu era um menino solto em casa, varrendo o terreiro com cavalo de pau, que era meu brinquedo, com gado de osso. Talvez o maranhense não saiba o que é gado de osso. Os ossos dessas juntas de menores, dessas patas, a gente juntava aquilo ali, os ossos já depurados de qualquer carne, né? E ali nós fazíamos o nosso gado, nosso quintal. Nós imitávamos com os nossos brinquedos a atividade dos homens grandes. Para mim, isso foi o começo da poesia. A verdadeira poesia é essa visão transformadora. Nós pegávamos um sabu, eu não sei se o maranhense sabe o que é sabu. Sabu é aquele milho, né? Milho, não é? E juntávamos o sabu um no outro com linha de costura, não é? Depois, com um cordãozinho maior, a gente puxava aquele sabugo, de um lado e de outro do sabugo tinha uma semente de oiticica. Para quem não sabe o que é oiticica, imagine que você está pegando a amêndoa do babaçu. Nós amarrávamos também com linha, de um lado e de outro, no sabugo, esta semente de oiticica, e puxávamos isso aí, eu e o meu primo, que era da minha idade. Eu não tive irmão de infância, que tinha um irmão mais velho, 10 anos, e tinha um irmão mais novo, que era muito caladinho e tal, 2 anos de diferença, mas que fazia realmente uma diferença grande. E não me lembro muito de ter brincado nessa primeira fase rural com esse meu irmão, mas eu brincava muito com um primo, que era o meu primo rico, falecido há um ano. Essa é outra história, muito saudosa para mim, vai fazer 1 ano agora em junho. E ele era um menino rico, ele trazia guloseimas para a gente comia às vezes o mesmo prato, essa coisa assim, muito colado um ao outro. E nós disputávamos nossas roças, nossos currais, nós vendíamos e trocávamos gado, nós puxávamos aquela tropa de sabucos, que eram tropas de burros, imitando exatamente o que? Os tropeiros que vinham buscar o algodão perto assim, na casa da minha avó, que ele ficou com um depósito de algodão, essa coisa. Então, isso tudo me traz um mundo verdadeiramente de saudade, de sonho e de muita poesia. Eu não consigo ter na minha infância senão uma visão maravilhada. É o que eu tento dizer aqui nos borrões da fome. Fome. A palavra fome que está aqui, se alguém um dia eu publicar isso, que eu não vou publicar nessa obra, é uma coisa para mim, para alguma pessoa da família, depois que eu falecer, e estiver interessado, eu fiz mesmo uns 2 ou 3 exemplares. E nesse livro que eu repito, quero deixar aqui, a minha visão maravilhada, a palavra fome, está para indicar a fome do mundo. Tudo que existisse no mundo, eu queria saber, eu era curioso, eu me metia na conversa dos adultos, essa coisa toda, até mesmo as minhas primeiras experiências de vida. A primeira palavra que eu guardo, porque os adultos certamente botaram isso na minha cabeça, eu tinha um pouco mais de 2 anos de idade, e eu digo, ralo, era um cavalo, no qual meu pai me botou depois de um grande medo que eu tive, não é? Eu, menino nu, no terreiro de casa, de repente escurece. No sertão acontece isso, escurece muito logo. E lá escurece pelo menos com 1 hora de antecedência em relação ao Maranhão, não é? E eu, no escuro, eu morrendo de medo, sem poder gritar. Meu pai, eu ia morrer ali. Aí meu pai me percebeu, me tomou e botou na sela do cavalo, que no dia seguinte nós íamos fazer uma viagem, eu ia dar a bênção aos meus padrinhos, este, que era entrevasse, e a esposa dele, que era a irmã mais velha da minha mãe, que é também minha madrinha. As duas se queriam muito e tal. Deste momento inicial,
passando por diversas aventurinhas de criança, até a manhã, a madrugada, em que eu tomo o ônibus com 11 anos de idade. Tomo o ônibus, entro no ônibus expresso de luxo e vou para o Recife. Naquele tempo eram não sei quantos, 700 quilômetros de distância, e não se falava em asfalto. Era um dia inteiro, de manhã 5 da manhã até 7 da noite, eu dentro do ônibus, com a certeza de que nunca mais eu veria minha família. Era assim que a gente entrava para o seminário. Não era o seminário diocesano, dos pais entram, era um seminário religioso dos padres salesianos de Dom Bosco. Não sei se é a segunda ou terceira, deve ser a segunda ordem religiosa, hoje tem crescido muito. E nessa ordem religiosa eu fui outra pessoa, passei nela 10 anos, que é exatamente esses 10 anos, são exatamente esses 10 anos dessas outras memórias, as cicatrizes do sagrado. Com 20 anos, eu já tentando pensar um pouco melhor e com, entendeu, consciência própria das coisas, eu mesmo decidi sair do seminário. Achava que aquilo não era o mundo que eu esperava e nem com aquela formação eu enfrentaria o mundo que me esperava, de forma que pedi para sair. Foi uma surpresa muito grande, porque de toda maneira eu me comportava dentro das 4 linhas, para usar a expressão tão lembrada hoje. Tenho muita saudade desse outro tempo, tenho, mas não tenho nenhum arrependimento. Também você me perguntará como é que você foi para o seminário quando você vivia no mundo rural e tal. Eu tenho que dizer que até 5 anos, 6 anos, eu nunca tinha visto um padre na minha vida. E a pergunta mesmo que eu me fiz, eu me autoanalisei já no seminário, o ano inteiro, uma crise tremenda, eu comigo mesmo, sem praticamente me aconselhar com ninguém, a não ser com o meu diretor espiritual, muito cautelosamente. Eu perguntei a mim mesmo, como foi que me veio essa vontade de ser padre? Se eu nunca tinha visto um padre na vida. A minha família era aquela família tradicional, sertaneja, religiosa, mas não fanática. Não era religiosa, eu me lembro muito, meu pai muito respeitoso da igreja. Eu, menino, ficava ao lado dele, não ia para a missa ao lado da meninada fazer zoada. Eu ficava ao lado dele, todo mundo se admirava. Mas meu pai nunca foi pessoa de benzeduras, de nada. Minha mãe também muito discreta. Essas pessoas não tinham muito que me convencer de falar comigo que eu ia ser padre. Eles jamais sonhariam também com isso. E então me aparece essa vontade. Nesta análise demorada que fiz, meditando por um ano inteiro já, para lá de adolescente, eu respondo que eu queria ser padre, porque eu tinha medo de morrer. Para mim, padre, alguma coisa na minha cabeça disse que padre era um bicho que não era imortal. Era um animal que não morreria nunca, era um imortal. E você? De forma que foi triste depois constatar que, apesar de tudo, o padre também morre. Padre e papa. E o papa também morre. É o que eu posso dizer por agora. Olha só, rapaz, conta a história linda que esse moço tem para nos contar. Né? Eu tô aqui fazendo uma análise também, né, da história dele. E eu lembrei que no seu nascimento, você nasceu no dia 2 de março de 1944, não foi? 81 anos já. 81 anos, né? Já se foram, né? E aí, olha só. Mas eu não estou com nenhuma pressa também de fechar o palácio, não. Você não quer nem chegar a 120 anos? Ainda tem essa. Não, eu não quero por nenhum limite aquilo que determinar a providência divina, né? Tá certo. Mas olha só, ele estudou o primário na Paraíba, fez filosofia em São Paulo, né? E depois ele radicou-se no Maranhão a partir de 1965, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa passagem para São Paulo e depois a chegada ao Maranhão, né? E um pouquinho mais, que você ingressou na UFMA já em 1972 também, né? Sim. Quando começou a trabalhar, na verdade, né? E daí começou também me parece, a se apropriar mais das questões literárias. E eu preciso entender um pouco mais sobre isso. Não só eu, quanto os nossos ouvintes. Eu quero aproveitar e dizer que o nosso amigo Ferreira da Silva, que esteve conosco aqui, que é o presidente da Academia Luminense de Letras, né? Esteve aqui nesse quadro bonito. Nós tivemos uma foto e hoje ele se referiu a ela, né? Ele está completando hoje 76 anos.
Olha só, rapaz, o cara está ficando velho, viu? Mas aí, apesar de velho, continua bonito, né, senhor? Parabéns aí, meu irmão. E ao querido, eu tenho um amigo aqui, meu irmão, que não deixa de assistir a gente, que é o nosso querido Coronel Sebastião Lopes, que também é o Sebastião. Eu não sei se a mãe dele tinha alguma prece também, alguma coisa como a sua, né? Eu sei que era Sebastião. E ele que me deu de presente esse microfone ali, só que eu esqueci de colocar a bateria, que ele disse que era para colocar, eu tentando usar sem bateria. Sem bateria. Tá certo. Então, lembra da pergunta? Eu acabei. Lembro de como foi esse desenvolvimento a partir do seminário. E aproveito da escola. Para dizer para os colegas também da Academia Maranhense de Letras, que nos escutam, da Academia do Vicente de Letras, também já tem sempre um grupo nos ouvindo. A equipe aí da Academia Literária do Maranhão, da Academia Rosariense de Letras, da Academia de Arari, Academia de Viana, Academia de Presidente Vargas, o grupo aí da Academia Maranhense de Trovas, essa turma boa aí também, né? E demais colegas que a gente vai daqui a pouco citando mais, da Federação da Academia de Letras do Maranhão, da FALMA, da União Brasileira de Escritores que nos escutam, né? E outros grupos, certamente nós vamos estar falando daqui a pouco. Muito bem, eu quero, tomando as suas palavras, fazer uma saudação especial ao Sebastião e a outra você falou Ferreira da Silva. E a todos os pacientes, ouvintes que estão acompanhando esta conversa fiada, não é? E você fez referência a esse quadro aqui que está na nossa frente. Eu vou começar dando uma rápida palavrinha sobre esse quadro. Esse quadro é um Leonardo da Vinci sertanejo, não é? Ele guarda perfeita simetria, as figuras são exatamente postas no quadro, em perfeita simetria com a última ceia de Leonardo da Vinci. Só que eu fiz um Leonardo da Vinci sertanejo, não é? Um Leonardo da Vinci leigo, não é? Aqui não tem muita coisa de sagrado, a não ser a própria pessoa, que é sagrada por todos os títulos, não é? Sim. E aqui estão figuras sertanejas, inclusive mulheres, que não aparecem na ceia, não é descrita no Evangelho. Figuras sertanejas típicas, não é? Nós temos o cordelista, nós temos o violeiro, está vendo aí? As mulheres e tal, o camarada que é cachaceiro, e vai por aí fora, essa figura, não é? Isso eu tirei e também, né, retribuí a um grande colega, um grande escritor maranhense, infelizmente, que deixou a obra ainda em começo, mas premiado pela Academia Maranhense de Letras. Eu tenho dele um romance inédito, simplesmente maravilhoso, que se chama A Unha de Deus, sacra, emblemática e alegórica epopeia do reino das coités de Alendor. Esse o romance dele. Ele passou 12 anos escrevendo esse romance. Foi embora para Brasília ainda, depois de 2 vezes premiado pela Academia Maranhense de Letras, e por lá se radicou, não voltou mais ao Maranhão, e uma noite, sem que eu esperasse, e veio a notícia pelo e-mail de um filho dele. Meu pai faleceu ontem. Eu tinha estado com ele uns 15 dias antes, passei uma semana com ele. Notei que ele estava muito pálido, mas nem comentei com ele. Ele tinha tido uma pneumonia muito grande e, em consequência disso, ele faleceu. O Ariel Vieira de Moraes, eu estou falando dessa figura. Essa figura, ele fez esse quadro? Não, ele foi que me deu a ideia. A ideia. Nós trocamos ideias. No primeiro livro premiado dele, ele imagina, em um dos contos que ele escreveu, ele imagina um Cristo voltando à Terra e se encarnando não na Palestina, onde só tem gente covarde, traiçoeira e tal e tudo. Ninguém cuidou de guardar Cristo. Cristo devia se encarnar no Nordeste, onde tem cabra macho, sertanejo bravo, cangaceiro que ia defender. Essa é essa a ideia. E é mais ou menos isso que está nesse quadro. Bacana. Esse quadro foi pintado por um camarada cujo nome é Olímpio, não sei mais nem quem é, não é? Américo, né? Américo. Eu vi esse quadro, eu vi um quadro como esse aqui numa loja, na cabeça aqui da ponte da Quadra, do viaduto da Quadra, que vende coisas para pets,
tal. E achei interessante o quadro, disse, quem é essa pessoa? Ela me apresentou essa pessoa, eu dei a ideia para esse camarada, ele veio aqui. Nesse tempo eu saía muito de casa, só voltava à noite. Digamos, ainda trabalhava. E aí, quando eu chego à noite, ele estava me esperando, era mais ou menos por essa hora. Ele disse, você gostou do quadro? Eu digo, não gostei não. Ele disse, eu estava esperando você me dizer isso, porque eu também não gostei. E no dia seguinte ele apareceu, não é? Quando ele pegou todo o quadro, jogou tinta branca em tudo, anulou tudo o que fez. E em 24 horas não, em um dia de trabalho, portanto 8, 9, 10 horas, ele entregou esse quadro. Não é o quadro que eu queria. Quando eu vi o quadro, não era bem um quadro que eu queria, porque eu queria exatamente reproduzir também na técnica a arte do Leonardo, que era jogar em perspectiva, de forma que essa sala, para quem viesse de lá, parecesse maior do que é. Não é? Mas ele não acertou na perspectiva, eu tive que fazer uma moldura depois, né? Esse já foi um arranjo nosso, para fixar o quadro na parede. É isso. Agora, voltando à história de minha infância já dentro do ônibus, né? Eu chego na mesma noite no seminário e vou fazer o primeiro ano. Sim, antes disso. Sim. Eu estudei em 2 escolas primárias na cidade de Cajazeiras. Uma era pertinho da nossa casa, quase em frente à casa de uma irmã minha, da minha avó. A ruazinha pequena, tinha umas 10 famílias do nosso grupo familiar, todos de lá, do sítio Dário do Melão, esse é o nome do sítio. Só que no segundo ano eu estava numa tristeza muito grande, porque a primeira professora que eu tive no primeiro ano, era uma criatura maravilhosa, era diretora da escola. Eu sou muitíssimo, nunca publiquei nada em letra de forma que eu não mandasse para ela. A última vez que eu vi essa professora, eu chegava lá, bati na porta, a primeira pessoa que eu visitava quando voltava a Cajazeiras era ela. Eu não ia muito como vou hoje à cidade de Cajazeiras, é o meu irmão lá nativo. E bati na porta, uma da pessoa de casa respondeu, quem é? Lá de dentro. Ela disse, eu sei quem é. Eu não falei nada. Ela disse, eu sei quem é. E veio me receber. 86 anos de idade, veio me receber, me levou. E lá ela disse, eu estava esperando você para lhe dar esse livro. E me deu a história de uma alma, que é a autobiografia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Não é? Ela era conhecida como Zefinha Ricarte. Você vê como são as coisas. Depois de muito tempo, eu encontro uma Ricarte, Teresinha Ricarte, em Imperatriz, já professora do que seria futuramente a UEMA, sobrinha de Zefinha Ricarte, que tinha sido minha professora e de quem eu fui professor, já na universidade. Zefinha Ricarte me queria muito bem, me preparou para a primeira comunhão, eu fui o aluno mais assíduo no catecismo, fiz logo a primeira comunhão, etc. Mas no segundo ano, entrou uma professora, eu nem cito o nome dela, porque eu não quero borrar os borrões, não é? Essa professora, cujo nome eu guardo muito bem, fisionomia, era uma professora chegada à mulata e tal, enfim, mas devia ter um grande complexo com ela. Essa professora me humilhava de todas as formas, e a palavra mais leve que ela usava para comigo era o filho do lavrador. O filho do lavrador, eu não sabia nem que era lavrador, o filho do lavrador, até que de tanto ela usava eu entendi o que era. Mas aí no segundo ano já, um colega meu que morava do outro lado da cidade, seria como se ela morasse aqui na Vila Maranhão, que eu estou aqui, fronteirinha aqui com o Parque Vitória. Ele chegou comigo e disse, você está muito triste aqui, eu sei que você não está feliz aqui. Vá assistir a missa do Colégio Salesiano. Eu não sabia o que era Colégio Salesiano, nada, eu só vi uma torre alta, alta mais ou menos, uma forma de campânula, uma coisa muito italiana. Não é? E sei lá, eu fui, lá tem um padre que gosta muito de mim, faz uma missa só para os meninos, e depois da missa tem uma merenda boa e você passa a manhã inteira jogando bola.
Eu digo, eu vou lá. E me fiz logo amigo. No ano seguinte eu fui estudar nesse colégio. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás para dizer, meu pai foi quem me levou à escola. Meu pai, analfabeto, foi quem me levou à escola. Subiu os degraus comigo na escola. Eu lembro muito da primeira página de um livro que hoje faz a gente chorar, chamado Coração. É um clássico da literatura, da paraliteratura, ali para a escola. Né? Coração é um livro de Edmundo de Amicis, escrito em italiano, 1881, que só na edição brasileira que eu tenho, uma edição brasileira que eu tenho, está na 56ª edição brasileira. 56ª edição. Eu tenho uma edição italiana que está na 106ª edição desse livro, 1881. É um livro que comove você da primeira à última página. O menino levado para a escola pelo pai, essa coisa toda e tal. É o caso do meu pai. Meu pai sai dali, perde um dia de trabalho na roça, é claro, e vai perder mais um dia de trabalho, porque com o dinheiro de um dia de trabalho ele vai comprar o meu livro. E eu guardo lembrança disso muito. Guardo lembrança do cheiro do livro. E guardo lembrança do que meu pai dizia. É cheiroso, dá vontade de comer. Não é? Pois esta vontade de comer livro passou para mim. Não é? Eu vivo rodeado de livros hoje. E digo como dizia o José Mindlin, grande José Mindlin, né? Grande bibliófilo. No mundo sem livros eu não quero viver. E eu compro por inteiro a imagem do Jorge Luiz Borges, segundo a qual o paraíso é uma biblioteca. Deus vive dentro dessa biblioteca buscando livros e essa coisa. É isso. Agora, quando eu vou para o seminário, aí é que realmente eu ganho o amor pelo livro. Não é? É uma escola de muita rigidez, de muita seriedade, de muita exigência. Não é? Nós tínhamos 5 aulas todo dia, nós tínhamos aula de avaliação diária de todas as disciplinas. Então não tinha como você deixar para amanhã o que você, para acumular para amanhã o que você aprendeu hoje. No dia seguinte você tem que dar. Para você entender no primeiro ano de ginásio, sem entender nada, o que eu sei de cor hoje, dos Lusíadas, eu aprendi naquele tempo. E por aí vai. E era um tempo em que, se você ficasse reprovado por uma disciplina, você repetia de ano, todo ano. Não é? A minha turma de seminário, nós éramos 42, eu lembro que eu era o último da lista, por ordem alfabética. Um colega meu que faleceu o ano passado, um padre, né? Dessa turma, o único que chegou a padre foi esse, Mariano Rondon de Andrade. Rondon Mariano de Andrade. Esse Mariano foi reprovado no 4º ano do ginásio, em latim, repetiu de ano. Eu acho que ele se vacilou contra essa turma de malandros, porque nenhum dos outros chegou a padre, nenhum. E ele chegou a padre. E quando eu me encontrava com ele, rapaz, agradece por ter sido reprovado, porque tu te livraste desse vírus. Fica certo? E assim, fiz isso em 3 lugares ali em Pernambuco. Recife, 55, 56. Em 57, nós inauguramos um seminário que ainda está lá, mas não é mais seminário. É um colégio fantasticamente agradável de estar. 3 andares de frente, 100 metros de frente. 50 metros, 2 andares de um lado, 50 metros, 2 andares de outro, e uma extensão muito grande. Só para você ter ideia, campo de futebol, nós temos 3 campos de futebol. Um espaço amplo, com fruteiras, essa coisa toda e tal. Lá eu fiz do 3º ano nós emendávamos tudo, fiz do 3º ano ao 5º ano, que corresponderia já, naquele tempo se chamava colegial, né? Ao concurso colegial, que podia ser científico ou clássico. Nós tínhamos mais estudo clássico. E mais um ano já em Jabotão, onde nós fizemos o noviciário. No noviciário você aprende a especificidade da ordem, da congregação religiosa, no caso dos salesianos. Há uma diferença, mais ou menos, de tempo e de organização entre uma ordem religiosa e a congregação. Por isso que eu não estudei em convento, como você colocou no convite. Né?
Não era um convento. Então é um seminário. Era um seminário. entendi. E era um seminário que depois preparava os futuros educadores. Os salesianos foram sempre dedicados à educação. Hoje eu explicava aqui para um amigo que veio me visitar o que fazia o